borrada. enxergar vocês, mas quando eu estou olhando no celular, eu estou borrado. Não sei o Bem que tá... pouquinho. Acho que tranquilo. Bom, tudo bem. Mas, os slides estão bons, né? Estão perfeitos, são tranquilos, estão ótimos. Então tá bom, gente. Bom, boa noite para todo o grupo que está aí com a gente. De novo, agradeço aí pela oportunidade, pelo convite aí do Fabrício, do Sérgio. Essa conversa faz tempo já para a gente tentar programar uma data certinho, né? Tivemos várias intercorrências aí no meio, eu saí de férias e depois, enfim, agora acho que pelo menos vai dar certinho para a gente conversar aí, tá? Eu tentei fazer uma conversa assim um pouquinho objetiva, tentando dar um foco bastante para o que a gente se propôs aí a conversar sobre o fechamento do FOP, de tal forma que a gente pudesse também sobrar um pouquinho de tempo depois no final para que a gente possa conversar um pouquinho e tirar eventualmente algumas dúvidas aí, tá bom? Então, começando a falar um pouquinho, o forame oval, então, é diferente da CIA. A CIA é um buraco, né? Uma falha na parede ali do septum secundum, então ela forma uma cavidade, um buraco mesmo. E o forame oval, ele é uma estrutura que é mais um túnel, então ele é uma sobreposição do septum primum contra o septum secundum, então ele forma um túnel, então ele tem uma entrada, ele tem um comprimento e ele tem uma saída. A incidência do forame oval, ele está presente em aproximadamente 50% das crianças até 2 anos de idade. À medida que a pessoa vai crescendo, vai envelhecendo, ele vai fechando, mas ele ainda está presente em 25% da população adulta do mundo. Então, é uma estrutura que de cada 4 adultos do mundo, um tem forame oval, um tem buraco no coração. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa na indicação de um fechamento ou de um tratamento, porque senão passaria o dia inteiro fechando buraco aí, né, Sérgio? E ele é um mediador potencial para embolia paradoxal, de ar, trombos, gordura. Eu, infelizmente, já tive pacientes que foram fazer cirurgia plástica, foram fazer lipoaspiração, e que a gente sabe que numa lipoaspiração você pode ter embolia, você pode ter TEP, ou você pode ter embolia gordurosa para o pulmão. Então, quem tem um buraco no coração, eventualmente esse êmbolo de gordura pode passar pelo túnel ali e atingir a circulação sistêmica e ir para a cabeça. Nos meus 25 anos aí de formado, eu tive poucos pacientes que tiveram isso, mas não foram 5 pacientes, eu acho, em 25 anos aí, mas é uma coisa que pode acontecer. Na doença descompressiva do mergulhador também, que daí você, apesar de nós fazermos o ecocardiograma com microbolhas, então a gente acaba perdendo um pouquinho perdendo um pouquinho o medo de bolha na via venosa, mas acaba, do mergulhador de grandes profundidades, ele pode ter formação de bolhas grandes ali na circulação venosa e que eventualmente podem atingir também a circulação arterial através do forame oval. Em pacientes que têm infarto e disfunção grave de ventrículo direito, você vai ter normalmente insuficiência tricúspide, você pode ter aumento da pressão atrial direita e você pode ter hipóxia refratária por um shunt persistente da direita para a esquerda. 80% dos AVCs, eles são isquêmicos, e você pode ter diversos mecanismos fisiopatológicos. Os mais comuns são doenças de grandes artérias, 20%, 25%, doenças de pequenas artérias também 20%, acidente cardioembólico, por exemplo, um coágulo originado de uma fibrilação atrial em torno de 20%, só que mesmo assim 40% ainda são considerados criptogênicos, e no fundo, criptogênico é tudo que a gente não encontra uma causa, ou não encontrava uma causa. E nos pacientes abaixo de 55 anos, 65% dos AVCs, eles são
criptogênicos. Então, vejam que no paciente jovem, que normalmente é o foco do tratamento, do fechamento do forame oval patente, a grande maioria deles são AVCs que a gente chama de criptogênicos. Nos Estados Unidos, é a terceira maior causa de óbitos, é 1/3 quase dos óbitos nos Estados Unidos são por AVCs. Então, se nós pegarmos que 70% mais ou menos nos AVCs criptogênicos, ao contrário da população normal, que era 25% dos adultos tinham forame oval. Quando você pega somente a população que teve AVC chamado criptogênico, essa presença de o forame oval ele é encontrado em quase 70% em alguns estudos. Então vejam nessa imagem aqui em cima, essa flecha está apontando aqui por um trombo aqui atravessado entre o átrio direito e o átrio esquerdo, atravessado dentro do forame oval. Veja se isso aqui soltar é uma tragédia para o paciente, né? As 3 primeiras saídas de sangue do coração são para a cabeça, então a chance dele ter um AVC grave ou até morrer um AVC é muito grande. Então, se a gente pegar que 1/3 dos AVCs nos Estados Unidos são são 1/3 das causas de óbito são por AVC, e que você tem pelo menos metade disso aqui é AVC criptogênico, você teria potencialmente de 90 mil a 210 mil AVCs por ano causados por embolia paradoxal. Então veja que é muita coisa. Aqui uma imagem para mostrar para vocês, né? Esse aqui é um ecocardiograma transesofágico, então a gente tem aqui o átrio direito, a entrada do túnel, o comprimento do túnel e a saída do FOP. E aqui para o átrio esquerdo, e olha quando a gente faz uma manobra de valsalva, como abre esse FOP aqui. Então isso aqui vira praticamente uma CIA, vira praticamente um buraco. Então nessa imagem aqui vocês podem observar para baixo o átrio direito, a injeção de microbolhas, uma passagem muito discreta de microbolhas para o átrio esquerdo, numa situação normal. Aqui é o túnel do forame oval. E vejam o que acontece quando nós simulamos uma valsalva no paciente. Então veja a quantidade de bolhas que passa aqui para o átrio esquerdo. Esse aqui é depois que nós fizemos o fechamento desse paciente, também a injeção de microbolhas aqui. Então vejam que a gente não consegue enxergar nenhuma bolha no átrio esquerdo depois, e com a realização de valsalva, 1, 2 bolhas ali. Então daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como é que a gente faz esse fechamento e qual é a indicação mais apropriada que nós entendemos para esse fechamento. Então, vejam, assim, é meio que consenso de todas as meta-análises, todos os guidelines, que quando o paciente tem embolia paradoxal, ele tem que ser tratado. Talvez a grande discussão é o como ele deve ser tratado. Se ele vai ser tratado por medicamento, se ele vai ser tratado por cirurgia, por cateterismo, mas assim, se você tem um paciente com embolia paradoxal que faz um AVC, ele tem que ser tratado. O tratamento medicamentoso que era utilizado antigamente, que era o tratamento de escolha antigamente, tivemos vários trabalhos na literatura aí mostrando o tratamento medicamentoso e a recorrência por ano. Esse é um dos estudos mais clássicos da literatura, chamado VARS, que comparou o tratamento medicamentoso com aspirina versus varfarina, e você teve uma incidência de 2,5 quase a 14,5 de recorrência por ano. Então, praticamente, você dar aspirina, dar dupla antiagregação plaquetária ou anticoagular ao paciente é praticamente o mesmo efeito. Só que a única diferença é que quando você usa dupla antiagregação ou varfarina, você aumenta a chance de sangramento sem proteger mais o paciente. Então, em princípio, não vale a pena no paciente normal, paciente que não tem trombofilia, não vale a pena, em princípio, você anticoagular esse tipo de paciente. Aqui foi outro trabalho também, duplo cego randomizado dessa vez, que comparou
rivaroxaban com a aspirina, e também não houve diferença significativa em proteger o paciente na prevenção do AVC. Mas os pacientes que tomaram anticoagulação, mesmo sendo um anticoagulante, um NOAC, um anticoagulante novo, mesmo assim você teve comparativamente, você teve mais sangramento sem aumentar a proteção. Esse trabalho é um trabalho bem recente do New England de 2018. E aí, quando você compara o tratamento clínico, ou só tratamento medicamentoso com o tratamento percutâneo, a gente tem vários trabalhos na literatura, eu vou apresentar alguns dos mais relevantes para vocês. Esse foi uma revisão sistemática do stroke, então ele já é um pouco mais antigo, de 2012, que fez uma revisão sistemática de 52 estudos single arm e 7 estudos comparativos não randomizados, que mostrou uma recorrência do AVC em aproximadamente 0,4% no tratamento intervencionista, no fechamento percutâneo, versus 2,5% mais ou menos com o tratamento medicamentoso. Os principais estudos são esses aqui que eu estou descrevendo para vocês, eu vou falar bem rapidamente sobre eles, principalmente sobre o RESPECT, que é o trabalho de maior relevância na literatura. Os grandes problemas dos trials iniciais primeiro, que o endpoint primário e secundário eram coisas assim, inexequíveis, né? Para você ter um trabalho desse, você tem que pegar um N significativo, acompanhar esse paciente durante muitos e muitos anos, e você tem que ter critérios de inclusão e exclusão do paciente que sejam bem apropriados. E no caso desses primeiros trials, eles eram muito confusos. Além do que, no começo desses trials, a gente usava uma prótese que era o que até alguns ainda chamam de guarda-chuva, né? Então, era a double umbrella, e essas próteses, elas tinham um design bem ultrapassado, deixavam uma taxa de shunt residual que chegava até 30%. Então, e além disso, né, depois que você fecha o forame oval, você ainda tem que dar antiagregante plaquetário durante algum tempo. Então, como é que você compara fechar com dar só remédio se você tem até 30% de shunt residual em algumas próteses e você ainda tem que dar antiagregante por pelo menos 6 meses, talvez até 1 ano depois da prótese? Então, fica difícil de você comparar uma coisa com a outra. E, obviamente, que não dá para a gente deixar de falar que existe um conflito de interesse público em alguns trabalhos realizados entre quem fez o trabalho, entre o pesquisador e a indústria. Então, esse aqui são algumas dos próteses, o design das próteses antigas, vejam, eram quadrados, né? Então, você colocava um quadrado dentro de uma coisa que era circular, ou dentro de uma coisa que era um túnel. Então, obviamente que isso aqui dava muito shunt residual, mas essas eram as próteses originais também. Então, hoje nós temos as próteses de duplo disco. Eu acabei, acho que, não colocando um slide aqui, depois eu abro para vocês um outro slide para mostrar para vocês as próteses de duplo disco, que elas funcionam como quase como uma bolacha recheada. Tem um disco grande de um lado, um grande disco do outro, e um pino no meio que faz o septum primum ficar comprimido contra o septum secundum. Mas quando eu mostrar o fechamento, eu acho que tem uma foto da prótese ali, se não tiver, eu abro um slide separado depois. Então, daí, a partir das novas próteses, a partir principalmente da Amplatzer, que começou a ser implantada no Brasil em 1996, e depois da queda da Amplatzer, nós tivemos várias outras próteses que foram inclusas no mercado. Então, essas próteses, hoje você tem várias opções no mercado, próteses de disco simples, de duplo disco, próteses que não usam disco de metal, próteses que usam mais um tecido, como, por exemplo, a Cardioform. Então, você tem vários dispositivos para várias anatomias diferentes, cada uma mais apropriada, talvez, para um tipo de defeito. Então, vejam que a partir de 2018, a gente começou a ter
bastante opções e bastante meta-análises, porque você já tinha aí 10, 15 anos de possibilidades de comparar os pacientes ao longo do tempo. O RESPECT, que talvez seja o trabalho mais melhor desenhado e o mais antigo e o mais que tem maior acompanhamento dos pacientes, eles randomizaram 800, quase 1.000 pacientes. Então, eles pegaram um grupo, né, tratamento clínico, outro grupo, tratamento percutâneo. E num primeiro momento, no intention to treat, que é você simplesmente não teve benefício. Mas por que que isso aconteceu? Né? Para quem entende um pouquinho mais de estudos científicos, né, vai entender que o intention to treat, você pega um monte de paciente, você pega esses 980 pacientes e você sorteia eles. Olha, você vai para o grupo percutâneo e você vai para o grupo de tratamento medicamentoso. O problema é que nós tivemos vários pacientes que foram sorteados para o grupo de tratamento percutâneo e eles acabaram tendo o AVC tomando remédio antes de botar prótese. Só que como eles já estavam sorteados para ir para o grupo de tratamento percutâneo, você não pode tirar eles, porque você perde daí a evidência científica. Então, o intent to treat é isso. Quando você sorteou, você colocou o paciente para um lado, colocou o paciente por outro, você não pode tirar. Se você pegar esses mesmos 980 pacientes e você tirar esses pacientes que tiveram AVC antes do implante da prótese e você comparar apenas quem colocou a prótese versus quem só tomou o remédio, desde o começo o RESPECT mostrou uma diferença bastante significativa entre quem fechou e quem só tomou remédio. E depois teve um update do RESPECT 10 anos depois, comparando os pacientes que fecharam com prótese com os pacientes que só tomaram remédio, e vejam que a partir do 5º ano, e principalmente a partir depois do 10º ano de comparação, olhem como a curva se afasta. Então, assim, fechar percutaneamente, ele protege com o passar do tempo. O que protege é o tempo. O que significa também que quanto mais cedo você fizer o diagnóstico e mais cedo você indicar de maneira apropriada, obviamente, para o paciente, mais a expectativa de vida desse paciente, quanto maior for a expectativa de vida desse paciente, mais você está protegendo ele com o passar do tempo dele ter um novo AVC. O Reduce também é outro trabalho bastante significativo, né? Ele é um trabalho publicado em 2017 e que também foi bem assim taxativo em dizer que o fechamento protege mais do que tomar o remédio. E a pergunta que geralmente o pessoal fala também da questão da enxaqueca versus o forame oval versus AVC, quando indicar, a gente sabe assim que a prevalência de enxaqueca nos pacientes que têm forame oval e que têm o AVC é muito alta. Então, até nesse desenho, talvez eu tenha sido um pouco feliz na bolinha aqui no meio, que essa bolinha deveria ser muito maior, né? O índice de sobreposição entre ter enxaqueca, ter AVC e ter o shunt de direita e esquerda. Tanto é que a gente não, formalmente hoje, a gente não indica fechar o forame oval somente para tratar a enxaqueca. Mas nos pacientes que a gente indicou o fechamento para prevenir um novo evento do AVC, esses pacientes, na grande maioria, eles melhoraram ou curaram da enxaqueca. Então, existe uma correlação entre as três coisas, entre você ter shunt, ter a possibilidade de ter AVC e ter enxaqueca, só que hoje ainda a medicina não entende direito por que existe isso aqui, por que existe essa relação entre as três coisas. Imagina-se que por dentro do túnel do forame oval possa se passar fator de necrose tumoral ou que o forame oval seja
é um fator de microembolia paradoxal, que você passa plaquetas, as plaquetas quebram quando passam por ali e acabam irritando o sistema nervoso central, mas não se tem muita certeza dessa fisiopatologia. Então, quais são os critérios de indicação? Idade, eu coloquei aqui idade menor do que 60 anos, porque é o que o RESPECT mostrou, e porque pacientes acima de 60 anos, você começa a diminuir a chance dele fazer embolia pelo forame oval, e eu começo a aumentar a chance dele ter embolia por fibrilação atrial ou por outras doenças da idade mesmo. Mas não é que a gente não indique. Como eu acabei de falar para vocês, quanto mais novo o paciente, quanto mais o paciente é abaixo de 60 anos, mais jovem, maior é a perspectiva a médio e longo prazo de você estar protegendo esse paciente. Pessoal, tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo certinho? Tá tudo tranquilo? Tranquilo, Fábio. Tudo Tá ótimo. bom. Tá ótimo. Então, assim, paciente abaixo de 60 anos, com ausência de outras comorbidades que justifiquem o AVC. Então, às vezes é muito comum a gente receber o paciente, por exemplo, que tem uma baita de uma placa em carótida lá, uma placa ulcerada em carótida, e você vê lá o AVC no território daquela carótida que tem a placa. Então, fica difícil, mesmo que o paciente tenha um grande shunt direita e esquerda, fica difícil de você justificar o fechamento do forame oval. Aí você tem que ter também uma imagem do sistema nervoso central documentando o AVC isquêmico, ou pelo menos um relato neurológico atestando o acidente isquêmico transitório. Lembrando que o acidente isquêmico transitório, normalmente, você não tem imagem que comprova o AVC, então o diagnóstico do acidente isquêmico transitório, ele é essencialmente clínico, e é por isso que é bastante importante, nesses casos, a gente ter o relatório da neurologia ou um relatório do atendimento, no pronto atendimento, no pronto-socorro, mostrando o quadro clínico quando o paciente foi atendido. Obviamente que, por uma questão de probabilidade, quanto maior a embolia paradoxal, quanto maior o shunt direita-esquerda, maior é a indicação para o fechamento. E isso você consegue obter através do ecocardiograma transesofágico e através do Doppler transcraniano. E critérios menores, ou diria talvez até critérios de exceção, vamos chamar assim, pacientes acima de 55, 60 anos, com os mesmos critérios que eu já citei anteriormente, paciente com enxaqueca grave, crônica, refratária ao tratamento clínico, principalmente se for uma enxaqueca crônica grave com aura, e que o paciente já chegou no auge do tratamento clínico dele, você não tem mais o que fazer com esse paciente. Então, esses pacientes você pode tentar fazer o fechamento do forame oval, mas, assim, é uma indicação bastante bem off-label, né? O FOP, quando ele não tem AVC isquêmico, mas em pacientes com alto fluxo direita e esquerda, e principalmente em pacientes que tenham trombofilia, que tenham, por exemplo, histórico de trombose de membros inferiores, essa é uma indicação também de bastante exceção, porque nesses pacientes, por exemplo, você poderia botar um filtro de veia cava, também para proteger. Então, nenhuma das duas coisas estaria errada. Na síndrome de pla티spneia ou ortopneia ou ortoideóxia, que é quando o paciente tem uma hipóxia grave, quando ele faz valsalva, quando ele faz uma atividade física, às vezes tem pacientes até que desmaiam quando, por tanta hipóxia de tanto shunt direita e esquerda quando eles fazem atividade física. E profissões de risco, pilotos de avião ou mergulhadores de grandes profundidades que têm um alto fluxo direita e esquerda, também é um diagnóstico e também é uma indicação de exceção, mas que também pode acontecer eventualmente. Então, na avaliação pré-operatória, o que a gente faz? A história clínica, obviamente, a história de comorbidades, investigar se o paciente não tem
hipertensão, não tem diabetes, não tem outras doenças que possam também causar o AVC. Então, se você pega um velhinho, por exemplo, diabético, hipertenso, começa a ficar difícil de você, às vezes, indicar o fechamento do forame. Agora, você pega um paciente mais idoso, que não tenha comorbidades e que tem um shunt grande, você também já traz ele mais para um lado da indicação. As enxaquecas, nós usamos a classificação internacional das cefaleias, da International Headache Society. Elas são graduadas de 0 a 10, intensidade de 0 a 3, frequência, quando o paciente tem todo dia, frequência 1, paciente que tem várias vezes por mês, frequência 2, paciente que tem eventual, bem eventual, frequência, desculpa, a frequência 3 é quando o paciente tem enxaqueca quase diária, o 2 é quando ele tem várias vezes por mês, o 1 é quando ele tem de vez em quando, e o 0 é quando não tem, né? A duração é a mesma coisa, de 0 a 3, e a presença de aura já classifica como 1 também. Então, uma classificação que vai de 0 a 10. O ecocardiograma transesofágico com microbolhas é um exame bastante específico para ver por onde está passando as bolhas. Lembrando que microbolhas, o teste de microbolhas, ele pode dar falso positivo, que as bolhas podem passar eventualmente por uma fístula arteriovenosa pulmonar ou uma fístula arteriovenosa sistêmica, por exemplo. Você também vai classificar esse forame oval em termos de números de orifícios. Às vezes você tem septos multifenestrados, o comprimento do túnel, a presença ou não de aneurisma de septo. A presença de Doppler transcraniano com microbolhas é um exame de bastante sensibilidade. Então, ele é um exame que ele é muito sensível, só que ele é um exame pouco específico. Então, então você tem que tomar bastante cuidado com o Doppler transcraniano. Eu sempre costumo falar que o Doppler transcraniano ele é um exame complementar ao transesofágico, ele não é substitutivo, ele complementa. O ecocardiograma, o ecodoppler e a angiotomografia de carótidas é um exame importante, tanto quanto o Doppler de membros inferiores para ver trombose, a presença ou não de arritmias que você pega no Holter, e a ressonância magnética de crânio, conforme eu já comentei com vocês, que diferencia daí a questão do AVC versus o AIT. Desculpa, pessoal, só estou colocando aqui, só para abrir aqui, só para, se alguém quiser, se houver alguma falha aqui no áudio, né? Sérgio, daí você pode, eu estou só deixando meu WhatsApp aberto aqui no celular. Beleza. Então, qualquer coisa, você me avisa pelo WhatsApp, tá bom? Beleza, bora já. Eu tô preocupado só porque como eu não consigo enxergar vocês, né? Mas estamos tudo bem. Se desligar, eu não vou saber que vou ficar falando sozinho aqui. E a pesquisa de trombofilia, assim, veja, a gente tem muita discussão, às vezes, com a auditoria da Unimed ou da auditoria dos convênios, né? Porque muitas vezes, assim, a gente faz investigação de trombofilia, avisa para o convênio que o paciente tem trombofilia, mas mesmo assim o paciente fala, então se ele tem trombofilia, você tem que manter ele anticoagulado. Aí a justificativa é sempre aquela que eu já dei para vocês. Veja, existem 99% dos trabalhos técnicos científicos mostram que quando o paciente tem trombofilia ou que o paciente tem o AVC criptogênico, fechar protege mais do que tomar remédio. Você talvez tenha 1%, nem isso, de trabalhos científicos que mostram que fechar é igual a tomar remédio, mas você não tem nenhum trabalho que mostre que tomar remédio protege mais do que fechar. Então, não tem justificativa para você anticoagular e não fechar. O que acontece, às vezes, que o paciente que tem trombofilia, às vezes você tem que fechar, e às vezes você tem que fechar e tomar remédio.
Então, você tem que fazer as duas coisas para proteger bem o paciente. E como é que a gente pesquisa? Faz uma pesquisa básica de trombofilia. Faz pesquisa de proteína C, proteína S, homocisteína, FAN, anti-DNA, anti-Rho, anti-LA, anticardiolipina, anticorpos antilúpicos, vê a história familiar, obviamente, para investigar mais. E quando o paciente tem história familiar, às vezes você tem que fazer investigação de critérios genéticos, que é a dosagem de MTHFR, para você ver se tem mutação nesse gene do MTHFR, mutação no fator 5 de Leiden e a mutação no gene da protrombina. Depois, no acompanhamento pós-operatório, é mais ou menos assim que eu faço, pelo menos, né? Eu peço ecocardiograma e peço eletrocardiograma em todas as consultas do paciente. Eu costumo acompanhar o paciente faço o primeiro retorno de 15 dias a um mês, depois do fechamento, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Pelo menos essas consultas aqui no primeiro 1 ano. Ecocardiograma e eletro em todas as consultas, porque a complicação pós-operatória de fechamento percutâneo mais frequente é a arritmia, em 1 a 2% dos pacientes. Então, por isso que, se o paciente não teve nada num pós-operatório mais imediato, eu peço um holter com 3 meses, pelo menos, de pós-operatório, para ver se não tem uma FA, para ver se não tem alguma coisa que passou batido. Peço com 1 ano de pós-operatório, peço teste ergométrico e peço Doppler transcraniano. E quando o Doppler transcraniano dá positivo, pensando naquela característica que eu comentei com vocês, do Doppler transcraniano ser extremamente sensível, eu peço o ecocardiograma transesofágico daí, tá? Então, eu costumo, porque o ecocardiograma transesofágico é um exame muito chato, né? Os pacientes não gostam de fazer, então eu só peço o transesofágico quando o Doppler transcraniano dá positivo, tomando cuidado de lembrar que o Doppler transcraniano dá muito falso positivo, tá? Eu faço score da enxaqueca em todas as consultas e, eventualmente, se o paciente está anticoagulado, obviamente, dependendo da anticoagulação, a gente faz RNI ou faz alguma coisa, tempo de sangramento, ou se for necessário, você fazer algum tipo de controle. Nos pacientes que têm trombofilia, lembrar de sempre fazer anticoagulação, senão a gente vai fazer antiagregação plaquetária de 6 meses a 1 ano de pós-operatório, fazer o score de cefaleia para todo mundo e ver sintomas gerais e neurológicos. Então, como eu já tinha comentado com os senhores aqui, o objetivo do fechamento percutâneo é você jogar o septum primum contra o secundum. Você imagine que sejam 2 lâminas de papel, você tem que juntar essas 2 lâminas de papel, você tem que fechar uma coisa sobre a outra ali, fechando o túnel. Então, não adianta você preencher o túnel, o que você quer é jogar uma lâmina contra a outra. Então, lembrar que o AVC embólico, ele sempre deve ser tratado, independente de como você vai tratar, e várias revisões sistemáticas e os trials duplo cego randomizados demonstrando um claro benefício da oclusão versus o tratamento clínico. E que nenhum trial mostrou que tratamento medicamentoso, que tratar com remédio é melhor do que fechar, a não ser os trials antigos, que eram mal desenhados, mal realizados, do ponto de vista técnico do fechamento, então esses não dá para a gente levar em consideração. Então, qualquer trial que leva em consideração trabalhos que têm tanta disparidade ou trabalhos muito afastados na linha do tempo, não dá para você levar muito em consideração, tá? Lembrar que os pacientes mais jovens são aqueles que têm maior benefício pela maior expectativa de vida, ressalva quanto ao aumento de fibrilação atrial após o implante da prótese. Então, eu sempre faço também um holter pré-operatório, até para excluir FA como causa do AVC criptogênico, e lembrar sempre que pacientes que já têm arritmia no pré-operatório, tá? Eventualmente podem ter maior incidência de arritmia no pós-operatório. Então, fazer essa avaliação pré-operatória também é bastante importante. E sempre excluir as outras causas, como a própria FA,
alterações de carótidas, arterites, tacaiaço, outras causas de embolia e para sistema nervoso central, tá bom? Então, assim, a gente não quer, obviamente, né, criar nenhum tipo de competição entre o cardiologista, o neurologista, muito menos com o cirurgião cardíaco, né? Mas eu acho que, assim, quando está todo mundo junto, pensando no bem maior, que é o bem do paciente, eu acho que a gente sempre consegue chegar num consenso e consegue chegar no que é mais apropriado para o paciente, seja qualquer tipo de tratamento, né? O importante é a gente estar junto com o paciente, sempre cuidando dele, tá bom? Aqui, gente, eu estou deixando aqui para vocês os meus contatos, né? O Sérgio também, o Juliano tem o meu... tem o Fabrício, desculpa, tem o meu celular. Então, se vocês precisarem, né, entrar em contato comigo aí, tem o meu e-mail. Tem aqui as 2 páginas do Instagram e do Facebook, aí, se vocês quiserem seguir um pouco o trabalho. Eu confesso para vocês que o Instagram eu estou aprendendo ainda a lidar um pouquinho. Uma filha de 15 anos é que está me ensinando, né? Como todo bom velho, né? A gente apanha das redes sociais, mas... Então, eu tenho pouca publicação ainda, mas eu prometo para vocês que vai ter um pouquinho mais, tá bom? Obrigado, Fábio, pela grande apresentação. É um prazer enorme estar aqui com a gente. Acho que eu vou deixar aqui nessa tela um pouquinho para quem quiser anotar, Sérgio. Eu vou colocar perfeito. aqui no meu celular. Vou colocar aqui no meu celular na tela eu deixei aqui aberto também a nossa conversa aqui no celular. Aí eu vou deixar aqui e a gente pode ir conversando e abrir aí o microfone para quem tiver alguma dúvida eventualmente. Perfeito. Parabéns, Fábio, brilhante apresentação. Eu vou começar as perguntas, Fabri. Nesses pacientes que fazem fibrilação atrial, aí no seu segmento pós-implante do fechamento do FOP, vocês anticoagulam por um tempo determinado e acompanham com Holter, ou tende a fazer 6 meses, 1 ano, e a maioria desses pacientes não fazem mais fibrilação atrial, ou usam o mesmo raciocínio da fibrilação atrial paroxística que foi diagnosticada? Como é que vocês fazem? Eu acho uma excelente pergunta, Fabrício, obrigado pela pergunta aí. E realmente, assim, veja, alguns, até, eu quero abrir até um parênteses antes de responder a tua pergunta, Fabrício, que assim, alguns neurologistas que advogam contra o fechamento percutâneo, apesar de todas as evidências, eles acabam se amarrando muito nessa questão dos 2% dos pacientes que fazem fibrilação atrial no pós-operatório, para dizer assim, olha, são 2% de fibrilação atrial após o fechamento e são 2% de reincidência de AVC. Então, não vale a pena fechar, tá? Só que daí, aí que vem a pegadinha que eu quero responder a tua pergunta, Fabrício, né? Veja, assim, é muito, muito, muito mais frequente, né, para não dizer quase todos os pacientes que fazem fibrilação atrial no pós-operatório, eles já têm algum tipo de substrato pré-operatório. Então, você já fica meio de olho sabendo que aquele cara vai, talvez, te incomodar, tá? Mesmo assim, como ele já tem alguma coisa no pré-operatório, ele, em tese, você já está meio de olho, já está meio tratando ele, né? Se você não anticoagulou ele, talvez você já vai ter que anticoagular, tá? Aquele paciente que faz fibrilação num pós-operatório imediato, também mais de 95% são pacientes que fazem algum tipo de arritmia, vamos chamar assim, por uma irritação mecânica da prótese. Porque a prótese, ela tem que fazer tensão ali no septo interatrial. E vocês têm que imaginar que todo o processo de coagulação, ou todo o processo de cicatrização, ele não deixa de ser um processo de coagulação. E esse processo de coagulação, ele é um processo inflamatório. Então, se nós fizermos um corte na pele, ele vai fazer um vermelho, um eritema ali, ele deixa vermelho, aí forma a casquinha, depois cicatriza.
Então, no coração, ele vai fazer a mesma coisa. O organismo, num primeiro momento, ele vai fazer uma reação inflamatória contra a prótese. Tanto que a enorme maioria desses pacientes que fazem fibrilação atrial, nessas primeiros 2, 3 dias depois do implante, você tira com corticoide. Você faz pulsoterapia com corticoide e você tira o paciente. Então, respondendo a tua pergunta, Fabrício, eu acabo pecando por excesso, que como você está colocando uma prótese para você não correr o risco de formar um coágulo na prótese, que vai, de repente, embolizar e causar um novo AVC, eu acabo anticoagulando esses pacientes por pelo menos uns 30 dias, mas geralmente eu anticoagulo por 3 meses, pelo menos, né? No primeiro 1 mês eu anticoagulo com NOAC, apesar das evidências, né, controvérsias de você anticoagular paciente com fibrilação atrial, mas eu opto pelo Marevan, dependendo da condição financeira do paciente, ou eu anticoagulo com rivaroxabana mesmo. Tenho gostado muito de anticoagular esses pacientes com o Lixiana, porque eu acho que o Lixiana tem muita praticidade, a dose é muito fixa, sabe? Menor do que 60 quilos é 30 miligramas, maior do que 60 quilos é 60 miligramas, já faz efeito na primeira dose, então eu me sinto assim um pouco tranquilo, sabe? E às vezes, dependendo do paciente, se ele já tem trombofilia ou não, às vezes eu acabo antiagregando também com 81 miligramas de AS até ele voltar no primeiro retorno. E depois daí eu deixo só com anticoagulante. Fez o Holter, ou durante esses primeiros 3 meses teve intercorrência, ou no primeiro retorno, e eu vi que o paciente não teve mais sintoma, e o Holter está normal, aí, se o paciente também não tem trombofilia, eu volto para antiagregação. Perfeito. E antiagregação no pós-operatório, você usa dupla ou usa só um antiagregante? Você falou de 6 meses a 1 ano de antiagregante. É isolado então, ou dupla? Aí, Fabrício, depende muito do intraoperatório, tá? Porque, assim, obviamente que eu não entrei em alguns critérios técnicos com vocês da questão do procedimento do fechamento percutâneo em si, mas o Sérgio sabe bem aí, a gente trabalha junto já há algum tempo, né? O Sérgio sabe bem que a gente sempre costuma fazer um teste de microbolha na saída do paciente da sala, inclusive com Valsalva, para ver se existe shunt residual imediato, tá? Então, assim, quando a gente implanta uma prótese grande, quando a gente implanta uma prótese que, do ponto de vista técnico, exige a dupla antiagregação, como é o caso da Cardioform, por ser uma prótese feita de tecido mais, e não tanto de metal. E quando a gente faz o teste de microbolha na saída do paciente, e a gente vê que teve um shunt residual imediato pequeno ou mesmo moderado, tá? Porque a gente tem que lembrar que a prótese é uma grade, ela não é uma coisa sólida, então o fechamento percutâneo ele ocorre, a gente sabe qual é o sucesso do procedimento depois de 1 ano depois do implante, e por isso que a gente faz o Doppler transcraniano e transesofágico só depois de 1 ano, não adianta fazer antes, porque se estiver passando, a gente não considera shunt residual. Então, nesses casos, a gente costuma deixar com dupla antiagregação. Fora desses casos, é muito particular, dependendo de uma situação ou outra. Aí. Perfeito. Abri aí para as perguntas, senão pergunta aqui a noite toda. Ô Fábio, aquela velha discussão. Pacientes acima de 60 anos, quando é que você geralmente indica o procedimento? Como todos nós somos cardiologistas por formação, né, Sérgio, e eu acho que o hemodinamicista ele tem uma característica bastante peculiar, que o hemodinamicista ele é um cardiologista clínico por essência, né? Então a gente tem esse espírito muito do cardiologista clínico, né?
inclusive na indicação de procedimento, na indicação de angioplastia, né? Quantos pacientes vêm para a gente que às vezes a gente fala, olha, dá para segurar, não vou indicar, né? Então, o hemodinamicista tem essa característica. Então, assim, na avaliação clínica do paciente acima de 60 anos, a gente coloca numa balança os prós e contras entre fechar percutâneo, entre fazer o procedimento, entre fazer um procedimento que você vai botar um paciente idoso em sala, vai fazer uma anestesia geral, para colocar uma prótese que às vezes pode também causar uma fibrilação atrial, pode causar uma arritmia. Então eu diria para você assim, Sérgio, que é uma questão bastante de bom senso, sabe? Aonde que você não vai, talvez, indicar? Quando o paciente claramente teve um AVC por uma outra causa, tá? E aonde que você vai indicar? Naquele paciente, assim, que apesar da idade, é aquele paciente velhinho que está inteirão, ou ele tem uma hipertensão arterial, que é uma hipertensão muito leve, uma hipertensão arterial bem controlada com medicamento que não justificaria o AVC que ele teve, tá? Ou o paciente, mesmo assim, por exemplo, um paciente diabético, mas um paciente diabético que ainda está tomando hipoglicemia antioral, que ainda não está na fase da insulina, que assim, que está bem controlado, que é bem regrado. Então, eu diria que é uma questão bastante de bom senso. Agora, por outro lado também, lembrar que dentro dessa questão do bom senso, nós temos que lembrar que quase todas as doenças que nós temos são doenças de origem multifatorial. Então, não é uma coisa que causa, às vezes é uma combinação de coisas, né? Então, quando a gente pega um paciente idoso aí, o paciente é idoso, diabético, hipertenso, sedentário, obeso, você não vai só fazer o cara, você não vai só controlar a pressão dele, né? Porque cada fator de risco que você tira dele, você está diminuindo um pouquinho a chance dele infartar ou a chance dele ter um AVC. Então, eu diria que, assim, nesse grupo, assim, eu levo muito em consideração, assim, a quantidade de shunt, eu levo muito em consideração se o paciente tem trombofilia ou não, e levo muito em consideração os outros possíveis fatores que esse paciente pode ter e que também possam causar um AVC. Eu coloco tudo na mesma balança, peso muito para um lado e para o outro para tomar decisão. Na sua casuística, Fábio, assim, de 100 pacientes, você acha que indica o quê? Uns 2 acima de 60 anos, que acaba sendo uma conduta de exceção. E se tem algum score de risco, tipo aquele HOPE score, que se você utiliza na prática e se auxilia em alguma tomada de decisão? Estatisticamente, talvez a minha estatística não seja mais apropriada, Fabrício, porque os serviços aonde eu trabalho, tá, a gente tem uma ótima relação com o pessoal da cardio e da neuro, né? Veja, um dos hospitais que eu mais trabalho aqui em Curitiba se chama INC, que é Instituto de Neurologia de Curitiba, que é um hospital neurológico. E nesse hospital neurológico, a gente já tem um protocolo implantado há muitos anos dentro do hospital. Então, o paciente que chega em mim é o paciente que já praticamente já vem para fechar, né? Então, eu não sei se a minha estatística é uma estatística muito apropriada para responder a tua pergunta, sabe? Mas eu te diria o contrário. Eu te diria assim que os pacientes que não vêm assim que vêm dos clínicos de fora do hospital ou que vêm de outras fontes, né? Tem paciente que vem consultar comigo que é de fora de Curitiba, muitos vêm de fora do estado, né? E eu diria para vocês assim que eu falo mais não do que sim, né? Agora te falar assim quantos por cento eu não conseguiria te falar. O Hope Score eu acho que é uma boa tentativa que se fez para tentar transformar critérios subjetivos num critério um pouco mais objetivo, mas eu acho que o cuidado que a gente tem que tomar com o Hope Score é que o Hope ele dá mais um critério anatômico e fisiológico mais anatômico até do que um critério
que leva em consideração todos esses fatores que eu falei para vocês, né? Por exemplo, dentro do Hope Score tem muito pouco critério clínico, tem muito pouco critério de mensuração do shunt, por exemplo, né? Já veio pacientes assim para mim com Hope Score alto, mas que quando você fez o Doppler transcraniano, o shunt era pequeno, né? Então, assim, o Hope Score ele leva muito em consideração presença de aneurisma de septo, presença de, assim, alguns fatores muito anatômicos, assim, mas eu acho que ele ainda deixa bastante a desejar, tá? Mas é um critério a mais, né, que você pode utilizar. Perfeito. Vamos abrir as perguntas, o pessoal está tímido. Do ponto de vista ecocardiográfico, Fábio, assim, o tamanho do FOP é mais que 2, o tamanho essa hipermobilidade do septo, aneurisma de septo, algum desses critérios, assim, teve um AVC criptogênico fechando, é um cara jovem de 50 anos, tem um FOP. Você tem algum critério anatômico que você tende a indicar mais ou você acaba indicando para todos? Fechou com AVC criptogênico, é FOP, né? Esse resultado aí de 10 anos te deixa seguro de indicar para todos, ou você refina com esse critério anatômico? Porque teve um trabalho coreano, né? Acho que o Defense, que ele pegou justamente os pacientes que têm esse critério anatômico do ecocardiográfico e acabou indicando baseado nesses critérios. Exatamente. O Defense ele leva bem a ferro e fogo o critério anatômico, né? Eu diria assim que, de novo, né, eu acho que assim a maior indicação é quando você tem o bom senso de, veja, se existisse um critério formal assim que você pudesse tomar bem aquilo como ferro e fogo, né, seria talvez mais fácil para todo mundo, inclusive para o convênio, de dizer assim, olha, esse paciente está aqui ou está assado, né? Tá para um lado ou tá para o outro, né? Você veja, mesmo em outras doenças, como por exemplo, para você indicar uma intervenção cirúrgica num paciente coronariano ou num paciente, ou no tratamento percutâneo, um tratamento percutâneo, vejam que a gente também usa o bom senso e vários critérios, né? A gente não usa. Você não vai chegar lá num paciente que simplesmente tem uma placa lá na coronária acima de 60%, 70%, e vai ver lá, olha, esse paciente vai para angioplastia e acabou, né? Então, assim, eu acho bastante importante o critério anatômico, tá? E daí, respondendo a tua pergunta, que é bastante também importante, bastante pertinente, eu acho, tá? Para quem faz ecocardio, quais são os critérios anatômicos que nós levamos em consideração para avaliar se aquele FOP ele é importante ou não, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o FOP ele é uma estrutura aonde se forma, aonde se acredita que se forma boa parte dos coágulos que embolizam e que vão para a cabeça é no interior do túnel, não é no membro inferior. Então, antigamente, era até muito comum a gente receber questionamentos por parte da auditoria dos convênios, falando assim, mas esse paciente nunca teve trombose no membro inferior. Esse paciente nunca teve nenhum evento pulmonar, né? Assim, o coágulo ele pode realmente sair do membro inferior e passar pelo buraco e ir para a cabeça. Mas a grande maioria dos coágulos se formam no interior do túnel. Então, o comprimento do túnel, quanto mais comprido o túnel, e o comprimento você vai medir da entrada dele no átrio direito até a saída dele no átrio esquerdo. Então, esse é o comprimento. Quanto maior o comprimento, quanto maior ele é maior do que 10 milímetros, maior é a chance de você ter a formação de um coágulo ali dentro, tá? A outra coisa que a gente mede muitas vezes é o grau de afastamento entre as lâminas do septum primo e o septum secundum, porque obviamente quanto maior o afastamento, também maior é o shunt por dentro desse túnel,
maior é a probabilidade de você ter uma embolia paradoxal. Mais ou menos 30% dos FOPs, eles vêm junto com aneurisma do septo. Aneurisma do septo interarterial isolado, sem shunt, não é fator de risco para nada. Não é fator de risco para embolia. Mas quando você tem essa combinação de aneurisma de septo com FOP, normalmente o septo interarterial, quando o coração bate, ele faz um movimento meio de uma onda, então ele acaba jogando o fluxo para dentro do forame oval. Então é bastante... também é um dos critérios que a gente usa de indicação. Então, quantidade de shunt nas microbolhas, comprimento do túnel, grau de afastamento da lâmina do septum primo com o septum secundo e a presença ou não do aderismo de septo, e daí os critérios que vocês mesmos utilizam ecocardiográficos para mensurar o grau do aneurisma, que é o grau de prolapso que ele faz para um lado ou para o outro, são os critérios que a gente usa anatômicos ecocardiográficos. Perfeito. Tem um pessoal do Eco aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem uma equipe grande do Eco aí. Jane, Joselina. Você precisa abrir o microfone, Joselina, está fechado. Parabéns pela excelente apresentação, muito didática, né? Muito fácil de todos entenderem, né? E quando você está falando, realmente a gente vai nós vamos nos reportando aos pacientes que a gente já passou por nós todos, né? E o que mais me chamou a atenção foi realmente a questão do paciente maior de 60 anos, que na nossa experiência são muitos, né? Quando a gente já tem várias décadas fazendo cardiologia, o que acontece é que os pacientes envelhecem, né? E a grande questão é quem você deve mandar fechar e quem não deve. Agora, a minha pergunta é, em relação a esses pacientes que têm forame oval pérvio e, por exemplo, insuficiência mitral associada, que eu tenho, inclusive, uns pacientes assim, que tem prolapso de válvula mitral com forame oval pérvio e no decorrer das décadas isso se acentuou. Você indica fazer a plastia daqueles folhetos da válvula mitral, se possível fazer a plastia, se não fazer a troca com a prótese biológica e fechamento no mesmo momento. Como é que você tem conduzido esses casos? Entendeu a pergunta? Entendi. Obrigado pela pergunta, Joselina. Entendi sim, tá? Veja, assim, as lesões de válvula mitral, né, elas não necessariamente elas vão ocorrer a piora clínica ou a piora da lesão mitral, ela não necessariamente ela vai ocorrer no mesmo tempo do que o forame, né? O fechamento do forame. Então, talvez a primeira pergunta, ou a primeira coisa que a gente precise ver, é se esse paciente realmente não teve a embolia paradoxal por uma FA paroxística. Então, às vezes, fazer 2, 3 Holter ou botar um looper no paciente, talvez seja uma coisa assim, bem adequada para você excluir totalmente que aquele AVC realmente não foi por uma fibrilação atrial, tá? Se você teve, eventualmente, uma fibrilação atrial e você está com dúvida, vamos imaginar assim, você teve um paciente que tem fibrilação atrial e que ele tem um shunt grande direita e esquerda pelo forame oval. Uma opção que a gente tem também, né, seria você fazer o fechamento do apêndice atrial esquerdo, que pode ser fechamento percutâneo, e no mesmo tempo cirúrgico você fechar o forame oval, tá? Ou, às vezes, nesses pacientes que também têm fibrilação atrial, talvez mude um pouquinho o raciocínio clínico e talvez seja melhor você anticoagular de uma vez, né? Sabendo que se a gente não vai conseguir medir
até que ponto que aquele AVC foi causado pela fibrilação, até que ponto que o AVC foi causado pelo forame. Então, sabendo que fechar o forame protege mais do que dar remédio, tá? Certo. Agora, minha pergunta, Não, eu queria complementar um pouquinho. Em relação, quando você tem que indicar uma correção dos folhetos da válvula mitral, entendeu? não, Uma plaquia da válvula mitral no paciente que já tem também o forame oval pélvico. Então, É um paciente que já tem indicação, já tem a fração de ejeção superestimada, mas ela já está baixa. Precisa que a gente corrija essa insuficiência mitral. E ele tem o forame oval pélvico e ele não tem passado de AVC. Para complementar, entendeu? Pois é, aí é o seguinte, se você for indicar o procedimento cirúrgico, né, obviamente que o cirurgião, quando for operar, ele já vai fechar ali o forame no ato cirúrgico, então não muda muito, né? Se você for fazer o tratamento percutâneo, se for fazer o MitraClip, tá? É bastante controverso se você deve fechar o forame oval ou não, tá? Primeiro pelo seguinte, vejam, o MitraClip, quando a gente vai... o MitraClip é como se fosse um grampeador, vamos imaginar assim. Então, quando você entra com o MitraClip, quando você entra com a estrutura do MitraClip para você clipar a válvula, você entra... Não é exatamente como eu vou explicar, mas só para a gente entender mais ou menos como funciona. Você não consegue entrar pelo forame oval para você fazer o MitraClip, porque o forame oval ele tem um sentido fisioanatomopatológico, ele vem de baixo para cima. E para você fazer o MitraClip, você tem que vir de cima para baixo. Então, normalmente, mesmo que o paciente tenha um forame oval patente, para você fazer o MitraClip, você tem que fazer uma punção transeptal. Então, você tem que entrar, mesmo que você entre na fossa oval ali, você tem que fazer uma punção mais para trás no septo, assim, para você entrar perto da válvula mitral, para você entrar com o MitraClip meio na horizontal e você cair dentro da válvula, tá? Depois que você faz a clipagem da válvula, você pode, porque você já está, anatomicamente, você já está ali, né, no septo. Então, não seria errado, do ponto de vista médico, você colocar uma prótese, não seria difícil você colocar uma prótese ali para fechar o buraco que você criou e ou fechar também o forame oval. Só que assim, eu não posso te dizer, Janina, que existe uma evidência técnica, científica, médica, não existe um trabalho que mostre, comparando, se você fechar ou não fechar o buraco que você fez, se você vai proteger mais contra AVC no futuro ou menos. Até mesmo porque o MitraClip ele é uma coisa meio nova na medicina, na hemodinâmica, né? Então, talvez a resposta que você está buscando, a resposta exata do que você me perguntou, eu não conseguiria te dar porque não existe um trabalho que mostre comparativamente fechar ou não fechar. Entendi. Obrigada, entendi. Nada. Wesley, hemodinamicista, quer Wesley, tudo bem? perguntar. Microfone, Wesley. Boa noite, tudo bom, Fábio? Tudo bem, e você? Pô, excelente, obrigado aí mais uma vez aí participando aí com a gente, sempre muito gentil aí com a gente quando vem nos auxiliar nos procedimentos. E essa aula foi brilhante, eu assisti do início ao fim, apesar de estar aqui organizando a gurizada aqui também, mas deu para assistir bem a aula. A aula foi muito didática, excelente. Obrigado. Meu amigo, eu gostaria de fazer duas perguntas. Basicamente, duas perguntas técnicas, né? Com relação à seleção das próteses, né? A gente sabe que tem Lepo, tem a Cardioform, tem a Amplatz, a gente já colocou todas elas. E se você, na sua prática, você seleciona
uma ou outra, depender de um caso clínico assim específico, das características anatômicas. E a outra pergunta, na linha da doutora Joselina, a gente sabe que os procedimentos estruturais estão assim avançando bastante, né? Então a gente sempre pensa no acompanhamento a longo prazo do paciente, né? O long time management, né, do paciente, o lifetime management, na verdade. E aí, como a gente usa muito hoje, cada vez mais a gente faz muito procedimento usando a punção transeptal, um valve em valve mitral, o mitraclip e tudo. Se o fato de a gente colocar essa prótese, a gente sabe que são regiões diferentes do septo, né? Cada tipo de procedimento que a gente faz para acessar o lado esquerdo, mas se a gente pode encontrar algum pouco de dificuldade num paciente que com 30 anos e poucos anos, a gente fechou um FOP, e lá com, sei lá, com 65, 70 anos, a gente vai fazer um mitraclip ou alguma coisa assim, né? Desse porte. Então, essas duas perguntas. Muito obrigado. Não, obrigado pela pergunta, Wesley. Então, assim, respondendo a primeira pergunta, veja, só existe a maioria das próteses, elas são feitas de nitinol, que é uma liga de níquel com titânio, né? Então, assim, só existem 2 fábricas de nitinol no mundo, tá? Então, todo mundo que fabrica prótese tem que comprar ou de um ou de outro. O que diferencia uma prótese da outra? É o grau, é o tratamento que você dá para aquele fio de nitinol, tá? Então, assim, várias próteses, como, por exemplo, o próprio Amplatzer e a Lepu, eles usam um fio de nitinol um pouco mais grosseiro, que é um fio bruto, né? Eles tratam um pouco o fio de nitinol. Então, ela é uma prótese que acaba sendo um pouquinho mais grosseira mesmo, né? Principalmente a Lepu, tá? A Amplatzer era desse jeito também, e eu acho que teve bastante crítica, talvez, em relação à Amplatzer, eles mudaram um pouquinho há algum tempo já. Então, a prótese da Amplatzer está um pouquinho mais maleável, tá? Algumas outras próteses de duplo disco, como, por exemplo, a Occlutech, que é a Occlutech, a Cocoon, e a cera, elas, de alguma certa forma, elas sofrem um banho químico. Então, tanto que se você pegar a Occlutech e a cera, elas têm uma coloração assim meio dourada, né? Isso faz com que nessa liga de nitinol, às vezes o níquel, que é responsável, às vezes, por alergia do paciente após o implante, tá? Então, pacientes que tenham alergia ao níquel, alergia a brinco, a bijuteria, a gente tem que sempre lembrar de que ele pode ter alergia à prótese, né? Eu nunca tive que tirar nenhuma prótese por alergia, mas eu já tive pacientes que a gente confiou fortemente que eles tiveram algum processo alérgico antes da epitelização. E daí, nesses casos, daí você tem que considerar uma prótese que realmente ela seja mais tratada, que o fio de nitinol seja mais tratado, até porque quando ele se dá um banho químico no nitinol, ela não só ela fica com aquela cor dourada, mas ela fica mais mole, tá? E daí tem o pró e o contra, né? Porque se você tem um nitinol mais grosseiro, essas próteses elas são mais duras, mais rígidas. Então, às vezes, quando você precisa que a prótese seja mais rígida, como, por exemplo, um paciente que tem aneurisma de septo, um aneurisma muito grande, às vezes usar uma prótese mais rígida é uma vantagem, tá? Quando você não quer que o paciente realmente tenha contato com o níquel, você pode ou usar a Cocoon, que ela tem um revestimento de platina por cima dela, então ela é prateada, assim, e ela realmente, o grau
de dosagem de níquel na corrente sanguínea é praticamente zero, que ela aumenta, então ela realmente não causa alergia, ou você pode usar a Cardioform, que daí ela é como ela é 99% de tecido, ela também não vai causar alergia, né? O grau de contato, o grau de nitinol que ela tem ali, o grau de exposição do nitinol na corrente sanguínea é, bem dizer, zero, né? E a Cardioform, ela ainda tem uma outra vantagem, que ela, como ela é uma das poucas próteses que não é autocentrável, tá? A maior parte dos próteses é disco com pino no meio, tá? A Cardioform, ela tem o meio dela, ela é quase como se fosse uma hélice, assim, ela é como uma... Como é que eu vou explicar? Ela é uma hélice, ela é Uma espiral, né? uma espiral, um DNA, assim, sabe? Então, nesses forames ovais, às vezes, que são curtos e largos, quando você tem um túnel que parece um buraco, né? Em vez de você ter um túnel comprido, você tem um túnel que é curto e largo. Então, ele se comporta como um buraco. Então, às vezes, nesse tipo de defeito, às vezes é melhor você usar uma Cardioform, porque daí você cobre uma área maior e você preenche mais o meio. Perfeito. Ô, Fábio, e parece que ela tem um SNE dentro dela também, né? Para resgatar, sim. né? Sim, mas assim, vou te falar assim, isso é claro assim, mas eu não vou dizer para você que não seja uma vantagem, porque eu acho que é uma... Claro que assim, que se você tiver algum problema com a prótese, obviamente você ter a vantagem de você retirar ela mais facilmente, óbvio que é uma vantagem, né? Mas se você pensar que num forame oval, que é o motivo do que a gente está conversando aqui agora, né? Você vai usar uma prótese muito maior do que o buraco ali, né? Então, o resgate... Né, é difícil que você vai ter que fazer o resgate de uma prótese ali, né? Uhum. E a tua segunda pergunta em relação... Qual foi a sua segunda pergunta? Foi em relação ao Mitra Clip? Acessar Ah, sim, o acesso ao ato esquerdo, né? isso. Então, veja assim, ó, por coincidência, há um mês atrás, fui atender um paciente de 30 anos, né? Ele falou para mim que ele tinha tido uma arritmia, que ele tinha ido parar no pronto-socorro. Eu falei, pô, um cara de 30 anos com FA não vai ter, né? Fiz o Holter, um Holter normal, tá? Tinha indicado para ele uma prótese de duplo disco, tá? E daí ele, nessa história de ele tá aguardando liberação do convênio e tá ali coisa, o cara não fez uma FA paroxística, foi parar no pronto-socorro e ficou registrado, né? Então, assim, a esse cara nós demos um passo para trás e para ele nós indicamos a Cardioform, porque como é uma prótese de tecido, para você fazer uma punção transicional depois, sem dúvida nenhuma, é um diferencial grande para esse cara, que pode ser que ele vai precisar fazer alguma coisa no futuro. Mas para ele, nós fizemos a ablação da FA primeiro. Agora nós estamos com 30 dias da ablação. Ele ficou bem. Aparentemente a ablação resolveu, mas você nunca sabe o futuro. Então, por isso que eu vou botar uma Cardioform nele, tá? De uma maneira geral, quando você tem um paciente que tem uma incidência maior de extrasístole, que você fica um pouco inseguro se esse cara não vai fazer uma FA no futuro, talvez você considerar uma Cardioform talvez seja mais apropriado, tá? Até porque, assim, se você vai fechar o forame oval e você usa uma prótese pequena, depois, quando você vai precisar acessar a válvula mitral, como a punção você faz longe da onde você implantou a prótese, então você consegue puncionar um outro lugar do septo sem mexer na prótese. O problema, o pepino, vai ser quando você tiver que puncionar a prótese, tá? Que às vezes acontece, né?
Eu tive talvez 2 casos até hoje que eu precisei puncionar a prótese. E aí é um pepino, porque para você atravessar a prótese, você atravessar o metal da prótese, você tem que puncionar com radiofrequência, porque só com a agulha mesmo você não funciona. E aí tem que ter bastante experiência na punção transeptal para você não... Porque você vai lá botar o eletrodo lá, você tem que acertar bem direitinho quantos watts você vai colocar ali, você tem que ver bem aonde você vai funcionar para você não funcionar em nenhum lugar errado, porque quando você bota a radiofrequência, qualquer coisa que você passe ali vira uma manteiga, né? Então, a chance de você fazer uma punção no lugar errado, de você... Então, você tem que ter sempre o colega da cirurgia de backup aí, para não... Legal, legal. Obrigado, Fábio. Nada, imagina. Obrigado você pela pergunta e por estar presente aí. Perfeito. Acho que adiantada a hora, já sugamos aí bastante do Fábio. Agradecer a gentileza, a delicadeza de sempre estar disponível aqui para o nosso serviço, Hospital Primavera, pela gentileza de disponibilizar um pouco aí, de estar com a família para poder nos dar passar um pouco da sua experiência e conhecimento. Agradecer a Sérgio aí pelo contato, pela amizade com o Fábio, que nos trouxe ele para essa aula. Agradecer ao Centro de Ensino e Pesquisa, em nome de Viviane, pelo apoio de sempre. Agradecer a todos os presentes. É um prazer. Passar aí a palavra para Sérgio para despedir do Atlético Paranaense. Ok, Fábio. Obrigado aí pela presença. E próxima semana estaremos juntos em outra. Não, mas ainda não é o Atlético e Flamengo, não. A gente tem... nós temos 2 procedimentos agendados aí, um com certeza, e o outro estamos vendo ainda, né? Para o dia 16, 17 ali. Então, assim, quem eventualmente quiser assistir a gente ao vivo aí, a gente vai estar aí no hospital, né? O pessoal do Eco, se quiser acompanhar também, porque essas questões, esses detalhezinhos, assim, a gente só pega realmente, assim, fazendo, né? Então, a gente está à disposição aí. O Sérgio e o Fabrício, se puderem fazer essa gentileza, depois quiserem passar meu celular para o grupo aí, estou à disposição, tá bom? Quiserem entrar em contato, aí tá meu e-mail também, assim. Por incrível que pareça, cara, eu fico quase maluco com esse WhatsApp, né? Então, assim, às vezes, por incrível que pareça, às vezes é mais fácil mandar por e-mail para mim do que por mensagem, né? Mas estou à disposição aí de todo mundo se quiserem tirar alguma outra dúvida aí. Acho que o Thiago queria falar alguma coisinha ali também, né, Thiago? Thiago. Fala, Fábio, tudo bom? Thiagão, tudo bem, cara? Nunca mais Levi. Veja só, o pessoal esgotou bastante. Aliás, primeiro, parabenizar, eu perdi um pouquinho no começo da sua aula, mas como sempre, bastante didático e interessante demais para a gente sempre, né? O pessoal esgotou vários temas aí, vários assuntos abordados, mas eu ia fazer perguntas que fogem, pelo menos, do meu dia a dia. Os profissionais de mergulho de alta profundidade, ou até o piloto de avião, e quando a gente fala de piloto de avião, é piloto de caça, né, que é submetido a manobras com força G intensa e tal. A presença de qualquer tipo de forame oval nesse grupo específico de paciente já lhe indica o tratamento, ou você também segue alguns critérios, tendo em vista que eles são submetidos a alta pressão em mergulhos ou força G? Eu acho que o mesmo pensamento para piloto de avião também se aplicaria até para um piloto de Fórmula 1, né? Mas na verdade, assim... é mais curiosidade porque não é o nosso dia a dia, né? Então, como é um diagnóstico uma indicação bem de exceção e não é de regra, né? É muito individualizado, muito particularizado, né? O que eu levo em consideração, né? Eu levo em consideração o histórico, a história mórbida pregressa, a presença ou não de trombofilia, porque um cara desse que vai mergulhar ou tá responsável por um monte de gente lá em cima, né? Tá voando toda hora, daqui a pouco o cara tem um shunt grande, faz o Doppler transcraniano, passa em chuveiro ou em cortina. Às vezes o cara já teve um histórico de trombose ali, de membros inferiores. Então, assim, agora, assim, num paciente normal, Thiago, vou dizer assim, é raro a gente indicar, sabe? Eu tenho, como a gente tem
uma refinaria da Petrobras aqui em Curitiba, então volta e meia a gente acaba atendendo alguns mergulhadores de plataforma mesmo, né? Aí esses caras, eles estão lá com escafandro lá embaixo, eles têm que fazer descompressão, eles têm que fazer um monte de coisa. Então é um paciente que você tem realmente que dar uma olhada um pouco diferenciada, sabe? Mas eu vou te falar assim, que é um diagnóstico assim, um critério bem de exclusão, sabe? Não é uma coisa de regra, né? Até porque assim, tem um outro lado também, né, Tiago? Você já pensou você colocar esse paciente em sala? Não tem procedimento médico sem risco, né? Aí você pega colocar esse paciente na sala, que ele nunca teve nada, de repente teve alguma coisa com anestesia, né? Graças a Deus eu nunca tive nenhuma complicação mais grave com nenhum paciente meu, mas vai que o cara tem algum problema com anestesia ou sai com uma FA. Aí como é que você justifica, né? Ter feito uma coisa totalmente, absolutamente profilática e o cara sair pior do que entrou. Então, difícil também, né? Perfeito. Como eu falei, não é o dia a dia da gente, né? Mas sempre tem essa curiosidade, né? Mas se acontecer de ter algum caso, Thiago, acho que assim, dá para fazer aquela investigação que eu passei para vocês ali, né? Sim. Aquela triagem assim bem completa e esses casos pontuais eu estou à disposição para discutir daí. Maravilha. Então, agradecer aí, Fábio. Obrigado de novo aí, tá bom, gente? Obrigado, Fábio. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço. Beleza, se cuidem, tá bom? Valeu. Tchau. Tchau. Hum.